Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Diego e na aula de hoje nós vamos conversar sobre resolução de imagem, como que você vai escolher a imagem ideal para o seu projeto, seja para a mídia social, as mídias digitais, ou você vai desenvolver e criar um impresso, um flyer, um cartão de visita, qual imagem ideal para o seu projeto. Nós vamos desvendar de uma vez por todas aqui, tentar ser de uma forma mais clara possível para vocês entenderem. Na aula anterior, nós falamos sobre arte vetorial e bitmap, a diferença dessas duas imagens. E o bitmap são todas as imagens em que possuem pixel, os televisores, os monitores, computador, as imagens digitais, elas possuem pixels e o pixel é a menor unidade de uma fotografia, é a unidade de medida das imagens digital. Estou com uma imagem aqui aberta, uma está em alta resolução e a outra está em baixa resolução. Eu vou dividir em dois blocos essa aula. Primeiro nós vamos falar sobre imagens digitais para web e mídias sociais. E o segundo bloco nós vamos falar sobre resolução de imagens para impressos, tá bom, pessoal? Resolução é o nível de detalhamento que essa imagem possui. É um termo usado para imagens impressas ou digitais. Alta resolução, a imagem possui um maior nível de detalhamento e os detalhes e as dimensões das imagens, elas são calculadas por números de pixels da altura e largura. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é calculado o tamanho das imagens. Vou vir aqui em imagem, tamanho da imagem e olha só, aqui em cima temos dimensões. 300 pixels é a largura, é a quantidade de pontos que ela tem na sua largura, e o 202 é a quantidade de pontos que ela possui na sua altura. E resolução está como um padrão, 72 pixels por polegada. Isso é padrão. Uma polegada, se a gente for transformar ela para unidade de medida para centímetros, uma polegada vai ter em média de 2,54 centímetros. Então está querendo me dizer o quê? Que a cada 2,54 centímetros, essa imagem possui 72 pontos, 72 pixels. Só que quando a gente está falando sobre imagens digitais para web, mídias sociais, a resolução não nos importa, e sim o tamanho dessa imagem e a quantidade de pixels que ela tem, porque como padrão, os softwares, eles sempre é com 72 pixels, então não se preocupe com isso. Quando a gente falar sobre impressão, aí sim a resolução vai importar. Quanto mais pixels, maior a resolução. E o que é pixel, se me perguntar? Eu vou vir para a imagem 2 agora, e a gente vai olhar para essa imagem, ela está aqui perfeita, né? Não tem nenhuma, está totalmente nítida, não tem nenhum borrão, nenhum serrilhado. Só que quando a gente aproxima, e aqui eu criei um quadradinho, olha só, esse quadrado aqui é só para simular uma polegada, tá? Aqui os pixels. Conforme eu vou aproximando, eu consigo enxergar os quadradinhos aqui, olha só. O pixel, ele é a menor unidade de uma imagem, com diversas tonalidades de cores, e quando agrupadas elas formam uma imagem inteira. Então cada quadradinho desse aqui forma um mosaico, e quando eles estão agrupados, elas formam as imagens. E se eu vier aqui nesta imagem 2, tamanho da imagem, olha a diferença de tamanho. Essa imagem tem 4.226 pixels na largura por 2.847 pixels na altura. Diferença, né? A resolução dela está lá em cima, lá, 11.192. Vamos agora criar um projeto, tá? Vamos supor que a gente queira exportar isso para publicar lá no Facebook, e como padrão o Facebook trabalha com a dimensão de 1000 pixels por 1000 pixels. Eu vou vir aqui em arquivo, novo, e vou colocar aqui, já está aqui 1000, coloca 1000 de largura, unidade em pixels, altura 1000 e criar. E aqui está o nosso template, o nosso background para fazer a montagem. Eu vou voltar aqui na primeira aba, vou vir aqui clicar e arrastar e vou jogar para cá. Olha só, essa imagem ela é menor do que o formato de saída que eu quero de 1000 pixels. Então, se eu ampliar essa imagem, ela não vai ficar legal aqui, ela vai ficar quadriculada, serrilhada,
e não vai dar certo, olha só. Por isso que as imagens ela tem que ser maiores do que o formato de saída para a gente ter uma qualidade maior. Agora eu vou pegar outra imagem que está em alta resolução. Ctrl T. Aqui já deu diferença, olha só. Apareceu essa caixa aqui porque é o tamanho da imagem. Vou reduzir, vou fazer o requadramento aqui. Ampliar. Olha a diferença. Agora sim, uma imagem em alta resolução. Encontrei uma foto apropriada para isso. Agora nós vamos falar sobre resolução para impressos, tá bom, pessoal? Se você for fazer um flyer, um A4, um folder, um cartão de visita, é bom agora você prestar atenção. E não é tão diferente a gente olhar a resolução, mas a gente tem que se ater a alguns detalhes aqui, tá? Lembra que no passo, quando a gente foi na primeira imagem ali sobre o web, que a gente tinha a resolução, que eu falei pra gente não se preocupar muito com aquilo, agora a resolução ela vai ter importância sim. Eu vou fechar aqui e vou vir nessa primeira imagem. Pessoal, quando a gente fala em imagens para impressão, a gente sempre tem que olhar também para a resolução. Os dois estão atrelados, o tamanho da imagem e resolução. A maioria dos dispositivos de impressão, elas recomendam que você trabalhe com os arquivos, com as imagens em 300 dpi. 300 dpi que são 300 pontos por polegada. Aqui o Photoshop está em ppi, que são pixels por polegada, também pode ser, que são pontos por polegada, como a gente tinha mostrado antes aqui, nessa área aqui é 1 polegada, quantos pontos tem nessa área aqui de 1 polegada, tem que ter 300 pontos, é o recomendado, tá? Pode, é aceitável 250, 220, depende do seu projeto, dá sim para utilizar, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo, nós vamos criar um novo arquivo, vamos supor que nós queremos criar um cartão de visita. Eu vou apertar Ctrl N e aqui abriu a tela de criar um novo documento. Agora nós vamos ter que trocar a unidade de medida para centímetros, tá? Ou milímetros, como você quiser trabalhar. Eu vou deixar centímetros, porque pixels ele não é uma unidade de medida padrão, né? Não tem um tamanho definido pixels, né? Vou colocar em centímetros e aqui eu vou alterar a largura. O padrão do cartão de visita é 9 centímetros, normalmente, por 5. Agora, eu tenho que mudar minha resolução. Porque se eu colocar aqui, deixar com 72, ela vai sair, o formato de saída vai sair com 72 de resolução. Tem que mudar para 300. Tá? O modo de cor, eu vou deixar em RGB, tá? Mas a gente deveria trocar para impressão, para CMYK, mas depois a gente vai entrar em detalhe. Não se preocupe com isso. Clicar em criar. Pronto, aqui está o nosso background aqui, nossa prancheta do cartão de visita que está em branco. E agora nós vamos importar essa imagem. Mas antes, olha só. Aqui é o 9 centímetros, né? É o tamanho maior aqui, é a largura e a altura é menor. Então, nós vamos nessa primeira imagem que a gente quer ver se ela é apropriada para o cartão de visita. Vamos vir aqui em imagem, tamanho da imagem. E agora nós vamos observar alguns detalhes aqui. Aqui em cima está o tamanho em pixel. E aqui embaixo ela já ajustou, ela já transformou para milímetros. Eu vou deixar centímetros, tá? Vou alterar a unidade de medida aqui. Ó, aqui alterou para milímetros, 10. Essa foto converteu para 10 centímetros de largura por 7 de altura, com uma resolução de 72 pixels por polegada. Lembra que eu falei que o recomendado era 300 pixels por polegada? Então olha só, aqui embaixo, se tiver ativado reamostrar, você desative. Depois nós vamos conversar sobre reamostrar. O que significa isso? Deixa assim, ó, deselecione, porque ele vai manter proporcional a largura, a altura e a resolução da imagem. Essa imagem ela vai estar com todos os valores proporcionais, largura, altura e resolução, porque elas estão interligadas aqui com essa corrente. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui, o valor vai se reajustar proporcionalmente, tá bom? Olha só, se eu colocar a largura que eu quero desta imagem lá no meu cartão, que é 9 centímetros,
a altura vai ficar com 6 e a resolução vai ficar com 84. Lembra que eu preciso de 300, então não está dando certo essa imagem. Se eu colocar aqui a altura, que é 5, agora alterou também a largura e a resolução, ficou com 102, também não dá. Agora olha só, se eu quero 300, eu vou digitar a resolução aqui, 300 pixels por polegada. Essa foto ela vai ter que ficar numa dimensão, numa medida de 2,54 centímetros por 1,71. E é muito pequena, pessoal, então ela não me serve, ela não vai dar certo aqui no meu projeto. Eu vou ter que descartá-la e vou ver a segunda opção, minha outra foto que eu tenho aqui no programa. Vou cancelar e vou na segunda imagem. Agora eu vou em imagem, novamente, tamanho da imagem. E aqui está a configuração, o tamanho dessa imagem. Dimensões lá em cima, 4226 por 2884 pixels. A largura dela, para uma resolução de 72 pixels por polegada, a largura fica com 149 centímetros, um tamanho bom, e a altura de 1 metro, de 100 centímetros. Se eu quero 300, eu já vou digitar aqui direto aqui 300. Olha só, num tamanho de 35 centímetros com 24, essa imagem vai ficar com 300 pixels por polegada. Está ótimo. Eu preciso que essa imagem tenha 10 centímetros, porque é 9 centímetros, porque o nosso cartão de visita é 9 por 10. Então essa imagem vai funcionar perfeitamente. Então eu vou dar um OK aqui e vou arrastar, vou tirar aqui o cadeadinho e vou arrastar lá no meu cartão de visita. Então OK. Aqui está a imagem, Ctrl T, e vou redimensionar. Olha só a diferença de tamanho. Ó. Eu vou redimensionar para caber aqui neste cartão. Aqui está, prontinho. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre a resolução de imagem. Por enquanto é isso. Nas outras aulas nós vamos continuar falando, batendo um martelo sobre isso sempre, que é muito importante sempre você trabalhar com imagens em alta resolução. Então eu esclareci a dúvida sobre como você ver a resolução para imagens para web, digitais e para impressão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários que eu irei responder. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa seu like e se inscreve no nosso canal para acompanhar as nossas outras aulas.